Olá, meus amados, a paz seja convosco, tudo bem com vocês? Sou o pastor Marcel, quero aqui trazer uma palavra do Senhor para você hoje. Uma palavra com a qual Deus, o nosso Pai Celestial, Ele vai abençoar você poderosamente. Meus amados, a Bíblia nos fala que os nossos filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá, é um galardão. Então, quero hoje falar algo para você muito importante. Valorize os seus filhos, porque eles são herança do Senhor. A Bíblia nos fala no Salmo 127, a partir do versículo 1 até ao 5, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, meus amados? Então a Bíblia nos fala aqui, a Bíblia nos relata que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que trabalham para edificar a casa. Em vão vão trabalhar. O Senhor está dizendo que se o Senhor não for com a nossa casa, se o Senhor não estiver ali, verdadeiramente presente, edificando a nossa casa, em vão será o nosso trabalho. A minha casa e a sua casa precisam ser edificadas por Deus. E o que é isto? É você viver uma vida com o Senhor. É você ser propriedade exclusiva dEle, ser um servo, uma serva dEle. Viver para Cristo, viver para Deus. Buscando a face, lendo e meditando na Escritura, tendo uma vida de oração, adorando a Deus. Entregando os seus cuidados a Ele. Sua casa ser alicerçada pela palavra de Deus, ser alicerçada na rocha. E a Bíblia nos fala isso, amados, que em vão vai vigiar o sentinela que guarda a cidade, se o Senhor não for com aquela cidade. Em vão nós vamos vigiar se Deus não for conosco. Então entregue a sua casa ao Senhor, entregue os cuidados da sua casa a Deus, entregue a sua família ao Senhor. E não apenas isso, mas também confie nele. E o interessante é que o salmista fala dos cuidados da casa, da edificação da casa, da provisão da casa, porque muitas pessoas se preocupam muito com a provisão. E é importante se preocupar no sentido de buscar a provisão. Mas quero dizer para você que toda boa dádiva vem do céu, vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Deus que provê a sua casa. A boa dádiva que você recebeu hoje, ela veio do céu. Veio pela graça do Senhor, pela misericórdia dEle. E mais adiante o salmista ele fala dos filhos, que os filhos são herança, que os filhos são a recompensa que Ele dá. Antes ele fala dos cuidados que nós devemos ter na casa, sabendo que dele vem a provisão, que Ele dá o pão aos seus santos enquanto ele dorme, porque não vale a pena você granjear o seu pão, acordar cedo, dormir ali com dores e comer um pão de dores. A Bíblia diz que Ele dá o alimento, o pão, aos seus santos enquanto ele dorme. Por quê? Porque a provisão vem dEle. Os seus santos significa o quê? Os seus filhos, os que são filhos de Deus. Eles recebem do Senhor enquanto dormem. Enquanto dormem, isso não exime o homem de trabalhar. Pelo contrário, foi Deus que deu o trabalho para o homem e nós precisamos trabalhar. Porém, esforçar-se além daquilo que Deus quer que você se esforce é comer um pão de dores. Não vai gerar alegria, o gozo, a satisfação de estar ali sentado à mesa, usufruindo, gozando do fruto do seu trabalho, se alimentando com sua família, a roda da mesa da sua casa, com seus filhos. O interessante, como eu estava dizendo para você, que antes de falar dos filhos, ele fala, o salmista, exatamente disso. Deus mostra para a gente exatamente isso. Por quê? Porque muitas pessoas
elas têm receio de ter filhos exatamente por uma possível falta de provisão. Muitas pessoas hoje escolheram não ter filhos, simplesmente por olharem apenas para a planilha da sua remuneração, do seu orçamento, e então deixaram de receber uma grande bênção do Senhor, uma grande herança, um grande galardão, que são os filhos. A Bíblia nos diz aqui, nos fala no versículo 3 do Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os nossos filhos são uma herança de Deus, uma herança que Deus entregou. É uma recompensa que lhe dá, é o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Galardão é recompensa. Muitas pessoas hoje estão abrindo mão da sua recompensa que Deus quer dar, simplesmente pelo fato de se preocuparem com a provisão, com os recursos da sua casa. Lembre-se que a edificação do seu lar, ela vem de Deus, vem do Senhor. E ele diz aqui mais ainda, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche, ele fala, enche. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ele compara os filhos a flechas. Ele compara os nossos filhos a flechas. A flecha, ela é enviada, ela vai atingir um alvo. Assim são os filhos que Deus nos envia. Eles serão, uma hora ou outra, enviados. Eles sairão dos nossos lares. Mas uma flecha, quando sai da mão do guerreiro, ela vai com um alvo. Assim também, Deus tem um propósito na vida de cada filho. Ele tem um propósito eterno, porque a Bíblia nos diz que Ele tem escrito no seu livro os nossos dias. O seu filho, a sua filha, eles têm um propósito designado por Deus. Mas eles verão e viverão esse propósito quando se achegarem ao Senhor, quando buscarem ao Senhor, quando tiverem ali uma comunhão com Ele. E é papel nosso, os pais, ensiná-los a palavra de Deus. Dedique tempo ensinando a palavra do Senhor aos seus filhos. Se você não conhece a palavra, busque conhecer mais o Senhor. Viva uma vida aliançada com Jesus. Ele quer te capacitar para você ser uma bênção na vida dos seus filhos. E mais adiante, no versículo 5, ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado. Muitas pessoas hoje no mundo, por questões financeiras, por questões econômicas, deixam de usufruir dessa bênção, como eu falei. Decidiram não ter filhos. Ou veem com maus olhos aquelas pessoas que têm muitos filhos. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que enche deles, os filhos, a sua aljava. A aljava é o depósito dessas flechas. É o depósito, é o local onde o guerreiro coloca suas flechas. Então, feliz o homem, bem-aventurado é o homem que tem muitos filhos. Enquanto o mundo diz que não é feliz aquele que tem muitos filhos, a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquele que tem muitos filhos. Então, ouça a palavra do Senhor. Não tenha medo. Se planeje. Faça o seu planejamento, que é muito importante. Mas lembre-se que Deus, Ele é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Não deixe de viver os seus sonhos por causa da sua planilha mensal, por causa do seu orçamento mensal. Mas confie em Deus, clame a Ele, peça para que Ele aumente sua provisão e que também te conceda os teus filhos, que é uma promessa que Ele tem para a sua vida. Ele quer que sua família seja uma família abençoada, edificada na palavra dEle e para a glória dEle. Amém, queridos? Então, esta palavra que eu quero deixar hoje para você e que o Senhor abençoe grandemente você, a sua família e seus filhos. Deus te abençoe.